3303-3600. É o WhatsApp, telefone também aqui do Jornal da Morada. Marcelo Bonholi, vamos a esse caso. Homem preso por tráfico de drogas após guarda municipal encontrar droga escondida em bicicleta. Nós temos até um vídeo dessa ação, do momento em que esse homem chega na Praça de Santa Cruz e depois ele é abordado pela guarda municipal, onde tem uma concentração de pessoas em situação de rua. Pois não, Marcelo Bonholi? Chico, essa situação aconteceu ali na Praça Santa Cruz, nas proximidades da Praça Santa Cruz. Eles receberam uma chamada por conta de uma briga que estava acontecendo ali na praça. Eles foram até o local e ali encontraram os autores dessa briga, mas outros moradores ali em situação de rua fizeram uma checagem, encontraram, além dessa droga, Chico, pelo menos umas 17 garrafas de 51 já vazias. O pessoal já tinha consumido esse material. E aí o que acontece? Eles foram checando, com eles não encontraram nada, mas na bicicleta do autor foi encontrada uma bolsinha, Chico, que havia uma quantidade de crack, pedras de crack. E também havia ali dinheiro trocado e tudo mais. Pois bem, é claro, ele foi levado para o plantão policial, onde foi autuado em flagrante, portanto, por tráfico de entorpecentes. Ele foi levado para a cadeia pública de Santa Ernestina. Mas é um trabalho aí excepcional da Guarda Municipal que a gente está trazendo para quem nos acompanha, Chico. Outro dia o Marcelo falou dessa quantidade de garrafas. Faz acho que uns 4 dias que eu passei por ali, parei no semáforo e realmente eu vi o pessoal sentado e entre as pernas de um deles, porque tem um trechinho, que faz a curva ali na igreja de Santa Cruz e tem a continuação da escada, né? Então naquele cantinho ali da escada tinha pelo menos 8, 9 garrafas entre as pernas de um dos rapazes que estava sentado. Então você percebe a degradação que as pessoas estão vivendo, muitas pessoas em situação de rua, como eu falei, em outros pontos também tem, e por vezes o morador de rua ele não faz o uso, mas é muito raro, né, Bonaldo? É muito difícil alguém que esteja na rua não utilizar pelo menos o álcool. Então é um trabalho que está precisando ser feito, um fortalecimento, inclusive agora recentemente a Prefeitura, a Secretaria de Comunicação, Assistência Social, divulgaram que está sendo feita a contratação de pessoas, e recentemente mais de 70, se eu não me engano, foram incluídas aí principalmente na assistência social, tentando dar aquele gás, né, Chico, nos concursos anteriores, que já estavam sendo chamados, tudo mais, mas principalmente um setor que precisa, que necessita. Então, está tendo que ser feito um esforço hercúleo, né? Olha só, de força de Hércules, né? Um trabalho hercúleo aí, porque é necessário, porque o pessoal que está na rua é um sofrimento constante, e essas pessoas precisam de atenção, mas aí no meio deles também tem o criminoso que vai se aproveitar e que por vezes também está em situação de rua. Ele está ali, alguns com mandado de prisão em aberto, então tem que ser feito um trabalho dioturnamente. Mas, gente, é muito morador, são muitos moradores. Eu falo que criminoso a gente tem em todos os lugares. A gente tem em empresas, indústrias, no parlamento, enfim. Então, eles estão infiltrados em todas as categorias sociais. A gente não pode simplesmente olhar e vulnerabilizar. Claro, porque o dono dessa quantidade pequena de drogas está onde? Exatamente. O dono de tudo isso, de onde veio, está no condomínio. Então, assim, e eu prezo, estava até trazendo, pro Davi, que a gente trouxe outro dia aqui, a Missão Belém, que trabalha junto, inclusive, com o padre Júlio Lancelotti, em São Paulo. Não é só contratar pessoas. A gente tem que ter instrumentos públicos, políticas públicas, porque não é só você vai lá, à força, tira a pessoa. Cara, não é isso, né? Assim, para quem está nos ouvindo, a gente tem um trabalho de convencimento. Além de um trabalho de convencimento, para onde vai essas pessoas? Para qual comunidade vai? Né? Por exemplo, a São Pio suporta, o município fazer uma parceria numa força-tarefa nesse sentido, pode inclusive fazer uma parceria com a Missão Belém, né? Convido a Meire, assistente social, que eu sei que ela é aberta a essas questões, a conhecer a Missão Belém. Talvez fazer uma parceria até com a pastoral, né, das pessoas em situação de rua, e talvez trazer um braço da Missão Belém para cá. Então é política pública. Não adianta entrar com uma lei que proíbe dar comida, que proíbe... Não. É pensar no ser humano como um todo.
E Araraquara até hoje não teve, Chico, em nenhuma, desde que estava no Concriar há 30 anos, é uma briga que a gente tem há muitos anos, e é enxugar gelo com o pano molhado. Mas então, por que assim, você acha que Araraquara não teve ainda? Olha, não sei, Chico, a dificuldade que você tem de montar associações, de montar sindicato, de trazer uma coisa de convencimento. Mas nós temos em Araraquara entidades que acolhem pessoas em situação de rua. Nós temos um abrigo que é de passagem. Não, aí, o abrigo sim, é passagem. Aí é a casa de acolhida, o que eu conheço, é da prefeitura, mas eu falo entidades que não são públicas, que na verdade eu são... acho que a São Pio, que é drogadição, e nesse sentido eu achei que também fosse mental, o Bonholi disse ontem que não teve. Eu lembro que quando começou, e aí assim, eu lembro que eu me preocupei muito quando começou as crianças em situação de rua em Araraquara, que nós temos crianças e adolescentes. E nós não temos, Chico, eu não lembro, e aí vou perguntar para a irmã Cida, né, se ela estiver nos ouvindo, talvez eu esteja atrasada nesse sentido, porque eu saí desse movimento mais contundente faz uns 8 anos, enfim, mas que eu me lembre, Chico, nós não temos. Eu peço até que se a irmã Cida estiver nos ouvindo, que é uma ótima pessoa para falar com a gente, a irmã Cida tem um termômetro de rua, ela tem uma vida voltada para essas questões, né? Então, que eu me lembre, não tem, Chico. E é o que eu clamo durante muitos anos. Se a gente não tiver uma força-tarefa, e aí é entidade pública, é a igreja, etc., a gente não consegue. E eu também não sei se alguma igreja evangélica tem um trabalho nesse sentido. Todas as igrejas têm um trabalho de tentativa de resgatar pessoas em situação de rua, ou pelo menos acolher. Tem sim, de diferentes denominações. Agora, não é um trabalho de fácil resolução, né, de fácil execução, inclusive. Tem os voluntários que atendem essas pessoas com doações de marmitex durante a madrugada, acolhimento durante o frio. Agora, eles resistem, são resistentes. A gente percebe ali, pode manter essa imagem no ar, Marcão, que as pessoas ficam ali ao entorno da igreja de Santa Cruz, porque, de certa forma, eles sentem que há uma liberdade. Eles estão nas ruas, não precisam mais lidar com regras. Já acostumaram com essa vida. Agora, é confortável? Não é confortável. Mas, para a situação em que ele está, talvez ele se sinta melhor aí do que na casa de um familiar ou até na casa de acolhida, que antes se chamava Casa Transitória, em Araraquara. Só mudou o nome, né? Mas o procedimento é o mesmo, porque ele precisa seguir regras dentro dessa casa de acolhida. Tem regras, tem um horário para acordar, o horário para se alimentar, precisa tomar banho. Aí ele segue do jeito que ele acha que a vida dele tem que continuar, com o consumo de álcool, com o consumo de drogas, com a penetração ali de pessoas envolvidas, né, com o tráfico de drogas, exatamente para fazer essa distribuição. Então pede o dinheiro no semáforo, você dá R$1, você dá 2, dá 5, ele vai comprar o álcool, vai comprar a droga. Eu já disse aqui, repito, eu não sou adepto, eu não dou dinheiro no semáforo, não dou mesmo. Se eu tiver que ajudar alguém, não vai ser com dinheiro no semáforo, pode ter certeza disso, porque ele vai alimentar o vício dele. Nem todos vão comprar comida como dizem, que estão precisando comer. Então, quem doa também não vou criticar, é uma decisão sua, mas é isso que acontece. Agora, não é fácil resolver, viu, Bonalda? Se fosse outras gestões, tanto municipais como governo do estado, lá na Cracolândia, com o prefeito de São Paulo, já teriam resolvido. Não é fácil resolver, não é fácil resolver. Até porque no Brasil nós temos legislações que impedem muito também o trabalho, muitas vezes, eu falo de recuperação dessas pessoas, que não estão mais cientes de suas decisões, mas que podem ficar aí porque o gestor municipal não pode fazer muita coisa. Porque não é uma coisa à força, né, Chico? Não é, como a gente viu, a guarda municipal. Essas pessoas estão completamente vulneráveis e enfim, com a dignidade que não existe mais. Mas como que você convence essa pessoa, Bonalda? Então, aí que eu estou te viver dizendo, nas ruas não é interessante. Por que eu cito a Missão Belém? Porque ela tem décadas nessa atuação. Ela atua no centro de São Paulo, ali na Praça da Sé. Ela também atua ali na Cracolândia, é claro que é um trabalho de formiguinha e que demora, Chico. Então, como eles têm aqui, olha, acolhida e restauração, acolhida de doentes de rua, grupos de missão de rua. O que é grupos de missão de rua? Quem vai à rua e fazer esse trabalho de convencimento é a Missão Belém. E muitas das vezes que eu disse, né, quando a gente teve aquela clínica horrorosa que está sendo
investigada, os próprios recuperados que vão às ruas convencer as pessoas que estão ali a saírem daquela situação. E não é numa conversa, nem 2 conversas, nem 3 conversas. Mas esse trabalho é feito em Araraquara, pela assistência social, as abordagens são feitas, Bonalda. Tudo bem, você cita um exemplo importante de São Paulo. De você ter um grupo especializado, é isso que eu falo, um grupo especializado. Mas você acha que a assistência social não tem Não, ela tem know-how para isso? Ela tem know-how, ela tem know-how, claro que tem, ela tem toda a expertise, mas eu digo, só as assistentes sociais não dão conta. Você precisa trabalhar em rede, né? Você precisa trabalhar em rede. Não tem como. Se você não chamar, de novo, e aí eu citei a Missão Belém, porque é uma ONG. Se você não tiver uma ONG, se você não tiver pessoas que dê corpo para assistência social, ela não dá conta. Ela não dá conta. Inclusive, você precisa de um local, de uma chácara com moradia, para que essas pessoas vão. E ali elas vão passar, não é 1 ano, 2 anos, às vezes elas ficam 3, 4 anos. Tem pessoas que passam a morar dentro da Missão Belém. Tá, mas nós, por exemplo, ficamos só nos últimos anos, 8 anos com a gestão de esquerda aqui em Araraquara, com Edinho Silva. Por que ele não implantou essa ideia? Não é fácil. Claro, não é só o Edinho, nem Barbieri, ninguém. Mas é então, isso que eu estou falando. Você citou o Edinho, eu cito o Edinho e os outros. Eu falei lá atrás. Dificílimo. É difícil. É difícil. Eu citei. Se fosse fácil, outros gestores teriam resolvido, teriam trazido para cá implantado. Não é fácil. Então, eu cito o Edinho porque sempre ele destacou na gestão dele a tentativa de resgate das pessoas em situação de rua. Tinha café da manhã com moradores de rua, você lembra? Lembro. Então, e mas teve por que alguns não resgates. implantou? Então, tem um trabalho sendo feito em Araraquara há bastante tempo. O trabalho é feito, mas é difícil, eles não querem, muitas vezes eles não querem ajuda. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.